O Jornal Taguacê está aqui agora de tarde e com muito prazer recebendo o nosso deputado distrital Chico Vigilante. Chico Vigilante é um dos deputados mais destacado e mais atuante na Câmara Legislativa. Hoje nós vamos bater um papo sobre a questão de transporte, várias outras coisas aqui do Distrito Federal e da Câmara. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Jeová. Boa tarde as pessoas que estão assistindo a gente aí e o pessoal que vão ler o jornal escrito. Chico, nós temos um problema hoje que está sendo muito discutido e falado. Hoje é o transporte público. Já há 6 meses o metrô em greve e temos aí uma questão aí da renovação dos ônibus, que se fala tanto, e tem uma medida provisória do PDL. O que você acha da questão da renovação da frota de ônibus do Distrito Federal? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: as empresas disputaram uma licitação pública, elas sabiam as regras do jogo, participaram dessa licitação, ganharam a licitação, outras empresas foram desclassificadas, assinaram um contrato, e esse contrato diz que o tempo de vida útil máximo de um ônibus, desses ônibus curtos no Distrito Federal, é de 7 anos. Tem aqueles ônibus longos, que a gente chama de minhocão, que esses grandão, a vida deles é 10 anos. Aí tem uma empresa que não renovou nada da frota, não se preocupou em renovar a frota e levou um pleito ao Conselho de Transporte do Distrito Federal, alterando a validade da vida útil de 7 para 10 anos. Portanto, eles estavam ganhando um benefício indevidamente. Aí nós questionamos na Câmara Legislativa, derrubamos essa decisão do Conselho porque ele era ilegal e concedemos, tendo em vista que o governo alegou que não tinha como cumprir de imediato a exigência para que a empresa se adequasse, foi dado um prazo de 180 dias para que eles adquiram os ônibus e coloquem essa frota nova para transitar aqui no Distrito Federal. Tanto é que eu creio que você, Jeová, e todas as pessoas estão assistindo aí constantemente, ônibus quebrados nas ruas. É só andar nas ruas que você vê ônibus quebrados, passageiros sendo prejudicados, de um transporte que é caro. É importante a gente pontuar aqui também para as pessoas que estão assistindo a gente e que vão ler no jornal escrito, essa passagem de 5,50 não é só 5,50. Essa passagem de 5,50, Jeová, é 40% do que efetivamente custa a passagem de ônibus do Distrito Federal. Portanto, você, qualquer pessoa, ser humano aqui do Distrito Federal que anda de ônibus, quer seja homem ou mulher, além dos 5,50, tem mais 60% que é subsidiado pelo governo. Aí entra gratuidade de estudantes, passe livre dos rodoviários, passe livre de cadeirantes, das pessoas que têm necessidades especiais, tudo isso. Do idoso. Do idoso, mas a verdade é que hoje a gente está gastando cerca de 700 milhões ano de subsídio para o sistema de transporte do Distrito Federal, além do que é a passagem em si, das pessoas que usam a passagem, que tem o vale transporte, enfim. Além daquilo ali que é pago na roleta do ônibus, a gente está pagando mais. Eu não estou andando de ônibus, você também não está andando de ônibus, mas nós estamos pagando 60% do custo do sistema do transporte público do Distrito Federal. Chico, tem outra coisa, que você é um deputado muito atuante e você atua mesmo em prol do trabalhador. O senhor está, nos últimos dias, em defesa dos representantes do sistema de ensino do Distrito Federal, que tem a mobilização para o adiamento das eleições de gestores escolares, diretores e vice-diretores das escolas públicas. Para o senhor, os mais determinados desses cargos não têm direito de reeleição? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte: a lei que criou a gestão democrática do ensino no Distrito Federal, que é uma coisa positiva, altamente positiva, até te convido a você fazer umas visitas em algumas escolas aí que foram reformadas
fruto de emendas parlamentares. Ontem mesmo eu estive lá no CIL, que é o Centro de Línguas ali em Samambaia. Eles pegaram o prédio velho antigo, que era da SAB, né, que estava lá um lixo, conseguiram reformar completamente. Aí eu coloquei uma emenda parlamentar de R$300 mil. Eles ampliaram o número de salas e estão oferecendo 250 vagas a mais. Portanto, são 250 jovens que passaram a mais, que passaram a estudar inglês e espanhol ali em Samambaia, né? São filhos de Samambaia. Aqui na Ceilândia também nós temos dezenas de escolas que já foram reformadas. Isso graças à autonomia que as pessoas que são eleitas têm. O que nós estamos querendo? Não é nem a prorrogação dos mandatos. O que a gente quer é que o governador Ibanez Rocha mande um projeto, porque é da competência dele, quebrando uma trava que tem no artigo 41 da Lei da Gestão Democrática, que diz que um diretor de escola não pode ter mais de 2 mandatos. Portanto, logo, a maioria deles, 80%, estariam proibidos de concorrer às eleições. E o que eu tenho dito, e continuo defendendo, é que quem tem que decidir se eles vão ou não continuar sendo diretor é a população, sabe? A comunidade escolar, o pai, a mãe, os alunos e tudo, é que vão lá, vota e decide se querem que aquela direção continue ou não. Isso é democracia. Portanto, é a exigência que a gente está fazendo ao governador para que ele mande o projeto. Chico, o tempo nosso é muito rápido, mas antes de eu quero que você fale um pouco da questão nacional, eu queria que você fizesse uma avaliação da gestão do governo Ibanez. Qual é a sua avaliação? E a outra coisa do Ibanez, qual é a sua avaliação desse novo diretor que ele colocou do IGES? Olha, na verdade, o governador Ibanez Rocha, ele prometeu demais. Eu já falei aqui no seu programa, você deve estar lembrado, que se o Ibanez cumprisse 20% do que ele tinha prometido, não é? Já estaria de bom tamanho. O problema é que ele não consegue cumprir, porque foram promessas demais. Você pegar as obras que estão acontecendo no Distrito Federal hoje, você pega ali, vou dar um exemplo. Aquele túnel do centro de Itaguatinga, que faz parte desse complexo viário que sai do Sol Nascente, que a gente chama de BRT Oeste, né? Que é para sair daqui do Sol Nascente para chegar na rodoviária. Aquele túnel faz parte disso. Só que aquele túnel é obra ainda contratada no governo Lula, ampliado, que o governador era o governador Zé Roberto Arruda. Depois o Agnello assumiu e completou, colocou essa obra no PAC 2. Portanto, o que está acontecendo ali é dinheiro alocado na época do Agnello ainda. Se você pegar a urbanização que está sendo feita do Sol Nascente, ou melhor, do Sol Nascente, porque o pôr do sol não foi feito ainda, é obra do PAC 2, obra que veio do governo Agnello, que o dinheiro foi alocado na época, colocado no caixa e está lá, que o Hollenberg não deu conta de fazer. Vicente Pires a mesma coisa. São todas obras do PT, contratadas pelo PT. Nós temos um problema que talvez seja o mais grave do Distrito Federal, e que o governador Ibanez não está dando conta de resolver, que é a questão de geração de emprego. Nós somos a unidade da federação com o maior índice de desemprego do Brasil. Nós temos cerca de 400 mil pessoas desempregadas aqui no Distrito Federal. E à medida que a pessoa fica desempregada, aí você tem o desempregado oficial, que é aquela contabilidade feita pelo IBGE, mas você tem o desesperançado, que é a pessoa que não tem mais nem coragem de sair para procurar emprego. Talvez isso explique o tanto de gente que está dando cabo na própria vida no Distrito Federal. É o desespero levado ao máximo, porque à medida que a pessoa fica desempregada, aí tem que andar pelas ruas, mendigando, como aumentou muito o número de pedintes nos semáforos, aqui na sua porta. A pobreza aumentou, né? A pobreza, a verdade é que a população ficou muito mais pobre. E que veja bem, você tem uma classe média que ficou pobre. Eu não queria interromper você. E tem as pessoas pobres que desceram efetivamente abaixo da linha da pobreza, e isso é realmente preocupante. Eu queria interromper você justamente para entrar nesse assunto. Sair um pouco do Distrito Federal para nós falar um pouco nacional. Nós estamos aí com um presidente que está nos envergonhando, um presidente que vai para a ONU e faz um vexame, mentem.
E eu digo o seguinte hoje eu fiz uma fala que é o pior presidente que esse Brasil já teve. Além disso, é um presidente que mente mais do que qualquer pescador. E além disso, não para de cometer crimes. Peraí. Vamos respeitar os pescadores, cara. Pescador não tem nada a ver com esse capitão capiroto que está aí. Esse aí, ele mente mais do que cachorro que lambe panela. Portanto, é um presidente efetivamente mentiroso, que envergonha todos nós, negacionista. O Brasil hoje está muito mal visto lá fora porque ele acabou com a política de combate do desmatamento. É um presidente que sempre primou por dizer que tinha que desregulamentar as condições de trabalho. E aí o que a gente tem hoje são milhões de pessoas desassistidas, desempregadas, mas também sem nenhuma proteção por parte do Estado. Essa coisa que está aí, Giovanni, e as pessoas que estão assistindo aqui o Jornal Taguacei, não dá para ser chamado de presidente, Não cara. dá, não. Isso é um aborto que surgiu aí, uma coisa horrorosa, que a sociedade, fruto do envenenamento que foi feito por parte dos grandes meios de comunicação. O Bolsonaro é fruto direto da antipolítica, não é? Veja, ele iludiu as pessoas dizendo que não era político, quando ele era político há 28 anos, os filhos nunca trabalharam em outra coisa a não ser político, né? Um vereador, um deputado estadual, outro deputado federal, depois virou senador. Vivia apontando dedo. Viver às custas da política, a vida inteira, e da pior política, da má política, que é a política das rachadinhas. Portanto, nós estamos envergonhados. Hoje o mundo tem vergonha do Brasil, né? Nós que éramos respeitados lá fora, quem teve a oportunidade de viajar, quando do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando o Brasil era exaltado, as pessoas encostavam na gente, perguntavam como é que a gente tinha levado o Brasil ao patamar que levamos. Hoje nós viramos pirata internacional, ninguém respeita a gente. Levou o povo a comer ovo, pé de frango e ossos. Quem está podendo ainda comprar pé de frango? Quem ainda está podendo, porque a maioria das pessoas não estão comendo nada, porque o ovo também subiu, portanto as pessoas estão ficando efetivamente sem a proteína. À medida que não tem a proteína, nós vamos ter mais gente doente. Chico, nós já falamos de muitas coisas ruins, porque está ruim mesmo. É por isso que nós temos que falar. Na verdade, nós estamos falando do Brasil real, né? Brasil real. Mas vamos falar uma coisa boa. Por exemplo, é a questão que a justiça reconheceu todos os erros e as maracutaia que algum setor da justiça fez com Lula. Perseguiu, tirou o Lula das eleições, prendeu Lula e agora a justiça deu todas as razões para Lula. Lula ganhou tudo e o Lula agora está aí, primeiro lugar em todas as pesquisas. Como é que nós vamos trabalhar 2022 com Lula disparado? O povo, não é o PT que quer Lula, é o povo, toda a sociedade quer Lula de volta. Ô, Joval, Lula é o único ser humano capaz de unir o Brasil e tirar o Brasil dessa situação. Hoje, só é contra o Lula uma parte do agronegócio depredador, porque o agronegócio consciente, liderado pelo ex-ministro da Agricultura da época do Lula, Roberto Rodrigues, e por outros, esse quer a volta do Lula, porque sabe o quanto que o Lula foi importante, inclusive para o agronegócio. O empresariado, aquele que tem consciência, que quer a independência, que quer desindustrializando o Brasil, ou seja, o Brasil está acabando com as indústrias. O Lula, a volta do Lula é a maneira da gente ter novamente o Brasil industrializado. Portanto, todos os seres humanos de bom senso, porque eu nunca uso essa palavra, que é usada de maneira comum pela extrema-direita, que é de dizer o cidadão de bem. Cidadão de bem. Tem um cidadão de bem e um cidadão não de bem. Tem bandidos e tem cidadãos. Portanto, todos os homens e as mulheres que querem a volta da cidadania nesse país estão apoiando o Lula e é por isso que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Você sabe que todos os governantes anteriores que usavam a família, Bíblia e Deus foram os piores governantes, matadores de tudo. Quando o Bolsonaro fala da família, da Bíblia e de Deus, ele está usando como charlatanismo. Não, o cara vem falar de família, o cara que casou 3 vezes. Que família é essa? Que não tem filho, por exemplo, que não tem esposa, que não considera ninguém. O cara casa 3 vezes e vem falar que defende o casamento, que defende a família.
Chico, eu... Portanto, Jeová, eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando aqui contigo. Estamos gravando aqui da tua casa. Quero voltar mais vezes. Oh, Parabenizar pelo trabalho que você faz aí, junto com a sua equipe. Estou vendo a menina que você contrai, pena que vocês não estão vendo o rosto dela, né? Railane, né? Railane, né? Que está aí contigo. Railane é petista, já trabalhou em campanha, o irmão dela. Dizer que é realmente um trabalho que você faz, é um trabalho de guerrilha, né? E é matando um leão por dia para poder sobreviver com esse site e com o jornal impresso. Parabéns! Chico, eu te agradeço, eu sei também, te acompanho o seu trabalho, quero te parabenizar pelo trabalho que você faz, honra todos os petistas, honra todas as pessoas de Brasília. Se tivesse 10 deputados distritais como Chico Vigilante, talvez nós teríamos uma Brasília mais... Porque hoje a gente precisa de um bom deputado. E se falar nisso, hoje se tem um deputado que eu admiro e falo muito bem de Chico Vigilante. Por isso eu te agradeço demais você aqui. Eu fiquei muito feliz com a última pesquisa que saiu da Exata aí, que modesta parte mesmo me coloca como o deputado mais bem avaliado do Distrito Federal, com o dobro do segundo colocado. Então fiquei realmente feliz e isso me anima a continuar trabalhando, a continuar defendendo o interesse da população. Eu sempre digo, eu só tenho um lado, o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras. Obrigado, Jeová. Obrigado a você.